Olá, eu sou o professor Eduardo de Campos Garcia, seu professor de Libras. Hoje, eu e você daremos os primeiros passos no aprendizado da língua de sinais brasileira. Como você pode ver aí na sua tela, na aula de hoje você terá noção do que é Libras, porque um tutor precisa saber Libras, o alfabeto manual, números, sistema temporal e alguns sinais simples. É muito importante que o tutor ou o professor de língua de sinais brasileira compreenda que a Libras é uma língua de modalidade visual motora. Ela possui uma estrutura gramatical própria e não tem relação com a língua portuguesa. Não é possível você fazer uma associação imediata relacionando a língua de sinais brasileira com as regras gramaticais da língua portuguesa. A Libras, ela tem uma estrutura própria e isso tem que ser respeitado. É muito comum eu me deparar com pessoas, por exemplo, que sinalizam o português. Isso é denominado pela própria comunidade surda como português sinalizado. Embora os surdos entendam essa sinalização, há uma certa dificuldade, um certo ruído no processo comunicacional. Ok? Por que a Libras é uma língua visual motora? Qual é a natureza da língua de sinais brasileira? É uma língua que você captura a informação, né, por meio dos olhos, então ela é uma língua visual, e você vai produzir a palavra por meio das mãos. Ou seja, o sinal é produzido de forma motora. É por isso que a Libras ela é denominada uma língua visual motora. É importante que você também entenda que existe uma área imaginária de sinalização. Né? A gente pode pegar o meu corpo, do tronco para cima, da cintura para cima, e entender que essa área, tendo uma circunferência imaginária de 360 graus, é a área usada para a sinalização. Existem alguns sinais que ultrapassam essa área, são exceções. A grosso modo, a Libras é sinalizada dentro desse espaço. É importante que você, tutor, conheça os sinais para que você se apresente como tutor ou como professor de Libras. Existe uma diferença, não é? Principalmente quando você vai trabalhar com IAD. Então, em primeiro momento, o sinal de professor. Como é que eu sinalizo? Como é que eu digo que eu sou professor? Esse é o sinal de professor. E o sinal de tutor? O sinal de tutor é esse. Qual é o sinal de educação à distância, EAD? Entretanto, é preciso compreender algumas peculiaridades da língua de sinais. Por exemplo, ensinar, estudar. Se eu ensino por meio do IAD, se eu sou um professor do IAD, ou se eu sou um tutor do IAD, eu tenho que me apresentar da seguinte forma. Não é? Tutor do IAD. Por quê? Porque você vai ensinar para uma câmera que vai capturar essa imagem e passar para as pessoas que estão em casa. Então, o sinal é assim. Se eu sou um estudante de IAD, aí sim, estudante IAD. Tutor ou professor IAD. Existe uma diferença na hora em que você vai sinalizar. Essas singularidades são muito importantes no processo de aprendizado da língua portuguesa. É preciso prestar atenção nesses detalhes. Uma outra questão muito importante na língua de sinais, peço que vocês prestem atenção na tela, é o direcionamento no momento em que você sinaliza. A primeira figura, por exemplo, vai exemplificar a sinalização direta para uma pessoa. Então, o meu corpo estará voltado, a minha atenção estará voltada para uma única pessoa. Então, eu sinalizo para essa pessoa. Entretanto,
Se a pessoa estiver do meu lado esquerdo e houver uma pessoa à minha frente, e eu quero me comunicar com quem está do meu lado esquerdo, eu vou direcionar a minha atenção para a pessoa que está do meu lado esquerdo. Eu direciono a mensagem para a pessoa. Não é necessário que eu sinalize. É o corpo que informa para onde eu vou sinalizar, para quem eu vou sinalizar. Se eu tiver uma pessoa, se eu estiver dialogando, me comunicando com alguém que esteja do meu lado direito, é o meu corpo que vai se orientar para o lado direito. E eu sinalizo para a pessoa que está do meu lado direito. Por exemplo, se eu fizer uma vídeo selfie ou uma teleaula, é importante que eu entenda que a câmera será o meu interlocutor. Então eu tenho que pensar que a câmera é meu aluno. E é a câmera que vai distribuir a mensagem enviada para as demais pessoas. Então eu me posiciono para a câmera. Como se fosse um aluno. Eu trouxe na tela então um exemplo de como você vai se posicionar quando você for preparar alguma aula ou tirar a dúvida do seu aluno por meio de uma vídeo selfie ou de uma teleaula, por exemplo, né? É importante pensar nessa possibilidade. Então, na sua tela, você tem aí um exemplo. Eu tenho uma pessoa que sinaliza, eu tenho a área de abrangência da câmera, mas eu vejo essa câmera como uma pessoa com quem eu estou dialogando, me comunicando, e depois a imagem gravada é que vai distribuir para as várias pessoas. Eu tenho que trabalhar isso de forma muito natural, se possível. Por que um tutor de IAD precisa conhecer Libras? Prestando atenção na tela, por favor. Bom, a Libras, ela não é uma linguagem que atende uma necessidade especial da pessoa surda. A Libras não é uma condição de respeito à pessoa surda. A Libras é uma língua nacional. A Lei 10.436, de 2002, reconhece a Libras como uma das línguas nacionais do Brasil. Isso faz toda a diferença. Algumas pessoas dizem que a Libras é a segunda língua do Brasil. Isso não é verdade. Não há uma ordem de hierarquia entre língua portuguesa e Libras. A Libras é, dentro do processo histórico de linguagem no Brasil, a segunda língua a ser reconhecida como língua nacional. Mas ela é uma língua, assim como a língua portuguesa, oralizada ou na modalidade escrita. A Libras é a língua, a primeira língua do surdo brasileiro. Então é uma questão de direito. Os cursos de formação, as escolas iniciais, elas precisam ter professores, sejam esses interlocutores ou bilíngues, que tenham conhecimento da língua de sinais brasileira, para que garantam o direito da pessoa surda de ter acesso às informações acadêmicas e possa desenvolver as suas habilidades. Então não é uma questão de respeito, é uma questão de reconhecimento, é uma questão de colocar em prática aquilo que diz a lei, que foi também um direito conquistado depois de muitos anos de luta pela comunidade surda do Brasil. Quem regulamenta a Lei 10.436 em nível de educação é o Decreto 5.626, de 22 de dezembro de 2005. É o Decreto 5.626 que vai dizer que todos os cursos de licenciatura, prioritariamente o de pedagogia e o curso de fonoaudiologia, deverão ter, em primeiro momento, o ensino de Libras. Os demais cursos, os que não são de licenciatura, deverão ter como matéria opcional. Então, o aluno ele pode optar em cursar ou não Libras, mas é interessante que faça, que tenha esse conhecimento. Afinal de contas, é uma língua nacional. Então, é importante que fique muito claro, né? Não é uma questão de respeito, não é uma questão de necessidade especial, é um direito. Então, é importante, usei até uma frase aqui, simples, né? Importante, divertido, aprender uma nova língua, faz parte do trabalho do docente.
Mas também é legal porque atende uma questão de lei. Pontuo, sintetizo, na verdade, né, o que eu falei agora há pouco. Não é uma questão de ajuda ao surdo, não é uma questão de necessidade especial, é um direito. É a língua nacional do surdo brasileiro. Nós daremos os primeiros passos no aprendizado da língua de sinais brasileira por meio da datilologia. O que é datilologia? Datilologia é o alfabeto manual. Alfabeto manual em si ainda não é Libras. A palavra em Libras ela é constituída por meio do sinal. Mas o alfabeto manual é o meio com o qual o surdo soletra algumas palavras da língua portuguesa ou de outra língua para trazê-la para a língua de sinais brasileira. Então eu quero que vocês prestem bastante atenção na forma como eu vou sinalizar o alfabeto manual e repitam aí em casa para que você aprenda o alfabeto manual. Vamos lá? A, B, C. Se eu tremo a minha mão, cedilha. D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Repita aí na sua casa quantas vezes você achar necessário. O segundo passo são os números. Como eu sinalizo os números em libras? Vamos lá. Acompanhe na tela, por favor. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. É muito importante você perceber que eu fiz uma separação do 0 ao 4, do 5 ao 12. Vocês vão entender por quê. A mão que sinaliza, ela deve estar com a palma voltada para dentro, para diferenciar alguns sinais semelhantes, mas que na verdade são, quando você sinaliza com a palma para fora, letra, e quando você sinaliza com a palma para dentro, número. Vamos lá? 1, 2, 3, 4. Agora, eu vou inverter o lado da minha mão. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Se eu quiser sinalizar, por exemplo, 100, é simples. Se eu quiser sinalizar 1000, preste atenção, existe um detalhe. Eu tenho
3 zeros, que eu vou apontar por meio de 3 dedos. Eu configuro a minha mão dessa forma. Como eu sinalizo 1000? Se eu for sinalizar 1 milhão, então eu tenho 1, 2, 3, 4 zeros representados pelos meus dedos. E assim segue a sequência. Valores monetários. Se eu quero indicar o valor de alguma coisa, o preço de alguma coisa, é simples. Do 1 ao 4, eu faço dessa forma. R$1, R$2, R$3, R$4. Se eu for sinalizar de 5 a 12, 50, 60 reais, eu acrescento o sinal de real. Esse é o sinal de real. Então eu faço como? 5 e assim por diante. Se eu quiser sinalizar centavos, eu uso o sinal de centavos. E sinalizo da seguinte forma: 10 centavos, 25 centavos, 50 centavos. É importante prestar atenção na diferença. 50 reais, 50 centavos. Uma outra forma de você sinalizar números são os números ordinais. E aí tem uma singularidade que, após passar os números para vocês, eu vou explicar como é que funciona a questão de indicação de ordem. Parecido com os valores monetários, os números ordinais, eles também terão movimento, entretanto, dessa forma. Vamos lá? Se eu for indicar uma ordem do primeiro ao segundo lugar, eu tenho que indicar essa ordem dentro do espaço. Primeiro, segundo, terceiro lugar, quarto lugar, quinto lugar. É importante entender que a língua de sinais brasileira é uma língua visual. E o surdo vai se orientar pela forma como você sinaliza dentro desse espaço. Se você faz, embora eu tenha colocado uma ordem, ele pode pensar: ué, mas estão todos na mesma localização? Todos na mesma ordem? Não. Então eu tenho que posicionar a ordem de cada pessoa, de cada um. Em Libras, também existe o sistema temporal. Inclusive, o sinal de presente ou de agora é parecido. Vamos entender como é que funciona, então, a indicação de tempo na língua de sinais brasileira. Olha para a sua tela. Então, eu tenho aí o passado, o presente e o futuro. Ontem, hoje, amanhã. Como eu sinalizo passado? Como é que eu indico que algo aconteceu no passado? Bastante simples. Eu uso esse sinal. Isso indica que algo aconteceu no passado. Como eu indico que algo aconteceu nesse momento, agora? Como eu indico que algo vai acontecer no futuro? Como eu indico ontem? Fiz alguma coisa ontem.
Como eu indico que fiz alguma coisa hoje? Como eu indico que farei alguma coisa amanhã? Então é importante perceber a diferença. Passado, ontem, hoje ou agora. O sinal é o mesmo. Amanhã ou futuro. Existe uma diferença, embora muitas pessoas digam que estão aprendendo Libras, esse sinal não é o sinal de Libras. Existe uma diferença entre o sinal de Libras e o sinal de sinal. Quando eu faço esse sinal, eu estou indicando que eu estou sinalizando. Por exemplo, a pessoa ouvinte, ela fala, ela oraliza. A pessoa surda, ela sinaliza. Ela fala por meio da sinalização. Mas qual é o sinal de Libras, de língua de sinais brasileira? É esse. Quando eu faço esse sinal, eu estou indicando que eu estou aprendendo Libras. Eu estou aprendendo sinais. Eu estou aprendendo a sinalizar. Com esses sinais e com os que eu vou passar agora, já é possível você contextualizar a língua de sinais brasileira e treinar aí na sua casa pequenas frases, diálogos simples. Por exemplo, quando eu faço esse sinal, eu estou sinalizando a palavra nome. Mas se eu direciono esse sinal para alguém, eu já tenho uma frase completa. Eu estou perguntando para a pessoa qual é o seu nome. Então veja, quando eu sinalizo dessa forma, eu sinalizei apenas a palavra nome. Quando eu direciono esse sinal, a sinalização para uma pessoa, esteja ela na minha frente, na minha esquerda ou na minha direita, eu já estou perguntando para a pessoa qual é o seu nome. Olha a interrogação presente na minha expressão não manual, na minha expressão facial. Qual é o seu nome? A pessoa vai responder: o meu nome é. Você pode também fazer uma outra pergunta. Se a pessoa tiver um amigo surdo, participar das atividades da comunidade surda, ou tiver algum familiar surdo, ou for surda, provavelmente ela te dará um sinal, ou você terá um sinal, né? O surdo pode te atribuir um sinal. O sinal, na verdade, ele substitui um nome que até então seria sempre soletrado na apresentação. Então você pode, por exemplo, se apresentar por meio do seu sinal se você tiver um sinal. O meu sinal, por exemplo, é esse. Existem pessoas que têm um sinal apontando algo, uma característica do rosto. Existem vários sinais. O meu sinal é esse. Se você tem um amigo surdo, você pode pedir para ele lhe atribuir um sinal. Ele vai prestar atenção em você, vai buscar uma característica sua e vai lhe oferecer um sinal. Se você não gostar desse sinal, você pode recusar e pedir outro sinal. Então vamos entender. Esse é o sinal de sinal. Se eu aponto para alguém e trago na minha expressão não manual uma interrogação, eu estou perguntando para a pessoa: qual é o seu sinal? A pessoa vai responder: o meu sinal é. Ou então ela vai dizer: não tenho sinal. Ok? Você pode perguntar também qual é a idade da pessoa. Esse sinal é o de idade. E aí você tem um complemento para fazer a pergunta: qual a sua idade? E a pessoa vai lhe responder. Bom, é possível já, com esses sinais que você aprendeu, você treinar aí na sua casa pequenas frases. Um pequeno diálogo com algum colega com o qual você queira estudar, ou com a própria família. É importante que você também ensine para as pessoas que estão em seu entorno aquilo que você está aprendendo aqui, que você coloque isso em prática. Então, por exemplo,
É possível que você pergunte para a pessoa. Você pode complementar. Eu respondi que a minha idade, 41 anos. Eu posso complementar. Ou apenas, ou eu também posso responder, tenho 41 anos. Tenho 41 anos. São várias opções. Eu vou ensinar para vocês agora a apresentar alguns sinais que são usados para cumprimentar as pessoas. Sinais simples, mas que vão poder melhorar ainda mais esse processo de você estabelecer um certo diálogo, ainda que simples, com as pessoas surdas ou com seus colegas ouvintes que estão aprendendo Libras. Olhe na tela, por favor. Olá, oi, tchau, prazer em conhecer você, o prazer foi meu, tudo bem? Tudo bem? Bem-vindo. Esses sinais são bastante simples e é importante que você traga esses sinais também no início do seu diálogo. Por exemplo, você vai cumprimentar alguém descontraídamente, você encontrou com um amigo no shopping, então você diz para ele: olá. Você vai embora. Tchau. Você conheceu alguém, reencontrou essa pessoa. Oi. Se você conheceu uma pessoa e você quer ser elegante com ela, gentil, você quer dizer para ela que foi muito bom ter conhecido, ou que foi um prazer conhecê-la, você vai usar esse sinal. Se você estiver em um auditório, em uma sala de aula, e você quiser dizer para as pessoas que foi um prazer ter conhecido todas essas pessoas, então você vai sinalizar da seguinte forma. São todas as pessoas. Ou você pode também dizer a elas. Essas são as possibilidades. Uma outra sinalização bastante comum para que você possa cumprimentar um colega teu por meio da língua de sinais brasileira é: tudo bem? A pessoa vai te responder. Então, o mesmo sinal tem seu sentido modificado por meio da minha expressão não manual, por meio da minha expressão facial. E a resposta? Você também pode ser gentil com a pessoa dizendo para ela chegou à tua casa, ou ela chegou na sala de aula, em um local em que você está, e você vai dizer para ela: bem-vindo. É importante que vocês prestem atenção na questão da expressão não manual, ou seja, da expressão facial. Ela faz toda a diferença na sinalização. Né? É muito diferente eu, por exemplo, cumprimentar uma pessoa no período da manhã, fazendo uso do sinal dessa forma. Se você prestar atenção na minha expressão facial, eu não disse um bom dia. Eu sinalizei bom dia, mas eu não informei que o dia está bom para mim. Então, isso muda todo o contexto, todo o sentido da frase sinalizada. Então, é necessário que, de fato, eu informe aquilo que eu sinto e traga a intenção no momento em que eu sinalizo. Né? Por exemplo, isso muda todo o contexto, todo o sentido da minha frase. O mesmo acontece quando eu sinalizo no período da tarde.
ou encontro com alguém que eu não gostaria de ter encontrado, eu vou cumprimentar apenas por educação. Então, eu sinalizo da seguinte forma. Existe uma outra forma de cumprimentar o surdo, né? O seu amigo que está aprendendo Libras, no período da tarde. É um sinal usado um pouco no passado, né? Onde você tem uma mão de base e você sinaliza boa tarde dessa forma. Existem alguns surdos que ainda usam esse sinal, mas a maioria sinaliza da seguinte forma, mais simples. É importante que você entenda que a Libras, assim como qualquer outra língua, seja ela oralizada ou sinalizada, faz uso da lei do menor esforço. O nosso canal de articulação da língua é formado por músculos, né? E a gente tende a ser preguiçoso no momento em que a gente produz comunicação, no momento em que a gente produz linguagem. É muito comum na língua oralizada, na língua portuguesa, por exemplo, as pessoas construírem a seguinte frase: eu fui no shopping hoje. Você foi no shopping hoje? Você foi no shopping hoje? Óbvio que isso é coloquial, não está na norma padrão, mas as pessoas constroem as frases dessa forma, as orações, em função da lei do menor esforço. Em Libras é a mesma coisa, né? Eu estou passando para vocês um sinal padrão, um sinal que é dicionarizado. Entretanto, muitas vezes o surdo, no coloquial, ele cumprimenta de uma forma bem descolada. Mas esses vícios, na medida que você tem contato com a comunidade, você faz amizade com pessoas surdas, você vai entendendo e vai incorporando na sua sinalização. Quando eu quero cumprimentar o surdo, no período da noite, por exemplo, eu posso usar um desses dois sinais. E a regra para a expressão facial é a mesma. Ou então, por exemplo, depende. Cada expressão facial, e pode parecer estranha em primeiro momento, vai dar um sentido diferente para a frase elaborada. Você pode fazer um exercício simples aí na sua casa, para treinar um pouco o uso da língua de sinais brasileira. Eu peço que você preste atenção na tela e perceba. Olha, um diálogo bastante simples. Oi, olá, tudo bem? Sim, tudo bem. Qual o seu sinal? Meu sinal? Qual a sua idade? Eu tenho. Então, com esses sinais que vocês aprenderam nesse momento, Libras A1.1, já é possível você estabelecer um diálogo simples com uma pessoa surda ou com alguém que esteja estudando a língua de sinais. Finalizamos esse primeiro momento do nosso encontro com a Libras. Em uma próxima aula, a gente vai avançar um pouquinho mais nos nossos estudos. Muito obrigado.